Irmãos, a paz do Senhor Jesus. Quero deixar um versículo da palavra de Deus para a tua vida. Eu vou ser breve no que eu vou falar aqui, para a honra e glória de Deus. A palavra que o Senhor me confiou ao coração se encontra em Atos, capítulo de número 26, versículo de número 1. Atos 26, 1. Diz assim: a seguir, Agripa, dirigindo-se a Paulo, disse: você está autorizado para falar em sua defesa. Então Paulo estendeu a mão, passou a defender-se nesses termos: tenho-me por feliz, ó rei Agripa, pelo privilégio de hoje estar na presença do Senhor, para poder produzir minha defesa de todas as acusações que os judeus fizeram contra mim. Percebe-se que Paulo, ele está diante do rei Agripa. Peço que você dobre sua atenção nisso aqui, irmão. Percebe que Paulo fala: ó rei Agripa, estou feliz de estar na tua presença, poder me defender diante das acusações que os judeus fizeram contra mim. Percebe que Paulo chegou diante do rei Agripa através de acusações. Mas por mais que Paulo está passando por acusações, por falsos testemunhos que estão levantando contra ele, ele vai chegar diante do rei Agripa. Escuta só, Paulo está vivendo uma promessa. Por mais que fizeram calúnia contra ele, por mais que fizeram ter falso testemunho contra ele, Paulo vai chegar diante do rei Agripa. Isso que Paulo está vivendo é uma promessa. Vou explicar por que eu estou te falando isso. Percebe-se que Paulo está diante do rei Agripa. Lembra disso. Em Atos 26, Paulo está diante do rei Agripa. Aí escuta só. Aí em Atos 9, a Bíblia diz assim, que Deus vai falar com Ananias: Ananias, vai na rua chamada direita, porque tem um homem lá chamado Saulo de Tarso. Aí Ananias fica com medo de ir, porque Saulo era um homem terrível. Saulo perseguia os cristãos. Só que escuta só. Aí Deus vai falar assim, Atos 9,15. O Senhor lhe disse: Ananias, vai, porque este é para mim um instrumento escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e reis. Peraí, em Atos 9,15, Deus disse que Saulo ia levar o nome dele diante dos reis. Olha onde Saulo está, diante do rei Agripa. Então percebe, a calúnia fez Saulo chegar na promessa. Pensaram que estava caluniando Paulo, pensaram que estava difamando a imagem dele, mas estava levando ele para o propósito. Porque, filho, quando Deus tem promessa, até a calúnia cooperou para o bem de Paulo. Eita glória! Até o falso testemunho fez Paulo chegar onde Deus tinha determinado. Deus já tinha falado lá atrás para Ananias: Ananias, ele vai levar o meu nome diante dos reis. Aí percebe, levantaram calúnia contra Paulo. A calúnia fez ele chegar diante de rei. Eita glória! Percebe, se não fosse calúnia, Paulo não ia chegar diante do rei. Deus cumpriu o que prometeu, mas cumpriu através de uma calúnia de alguém. Porque tem gente que vem para difamar, mas pensa que vai me fazer o mal, mas na verdade vai me tornar o bem. Aleluia! A calúnia cooperou para o bem de Paulo, porque a Bíblia diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam o Senhor e que são chamados de acordo com o teu propósito. Olha que tremendo! Fizeram falso testemunho contra ele, levantaram calúnia. Se você tomar leitura, irmão, você vai ver que em Atos 24, se não me falha a memória, ou 25, a Bíblia diz que Paulo, ele está no templo. O profeta Agabo já tinha falado para Paulo não ir, mas Paulo teimou e foi. Aí a Bíblia diz que Paulo entrou no templo. Os judeus vão falar assim: aí está o homem que anda por toda parte, quebrando a lei de Moisés, ensinando contra a lei de Moisés. Irmãos, Paulo não fazia isso. Paulo era um homem que pregava a salvação em Cristo. Paulo nunca foi contra a lei de Moisés. Muito pelo contrário, Paulo nunca foi contra a lei mosaica. Aí escuta só, esses homens levantaram falso testemunho contra Paulo. Paulo apanha no templo. Aí a Bíblia diz que depois Paulo vai passar por um processo grande. Depois Paulo vai ser transferido para ser julgado em Roma. Aí escuta só, aí Paulo apela para César. Olha que tremendo. Olha o processo que Paulo chegou. Paulo passou para poder chegar diante do rei. Deus disse que ele ia pregar para rei. Só que percebe, apanhou. Foi caluniado, mas chegou aonde Deus tinha prometido. Porque quando Deus promete, Deus cumpre. A Bíblia diz que Deus não é filho do homem, nem para que minta, nem para que se arrependa. Porventura, prometendo eu, não cumpriria? Deus falou que ele ia chegar diante de rei, e de fato ele chegou. Mas percebe, chegou depois de açoite. Chegou antes de açoite. Primeiro foi açoitado, caluniado, passou depois de chegar diante de rei. Agora que interessante, irmão, fizeram calúnia contra Paulo. A calúnia fez ele comparecer diante do rei. Os falsos testemunhos contra Paulo fez ele chegar diante do rei Agripa. Agripa, quando ouviu falar de Paulo, a Bíblia diz que Agripa fala assim para Festo: Festo, também quero ouvir esse homem, porque Festo comentou de Paulo para Agripa, antes de Paulo comparecer diante do rei Agripa. Aí a Bíblia fala que Festo comentou de Paulo, aí o rei Agripa vai falar: também quero ouvir esse homem. Aí Festo responde: amanhã você ouvirá. E Paulo chega diante do rei. Através das calúnias, Paulo chegou onde Deus queria. Não é só porque Deus prometeu, filho, para você, que você vai chegar sem passar por dificuldade. Você vai passar por dificuldade.
Não é fácil, irmão. Não é só porque Deus prometeu que a gente vai chegar sem luta, sem dificuldade. Não. Não é assim. Para toda promessa feita, tem uma dificuldade. Não existe vitória sem guerra. Aí escuta só. Você quer ver uma coisa? Percebe, Paulo foi caluniado, mas Paulo chegou diante do rei. Porque a calúnia cooperou para o bem de Paulo. Aí escuta só. Então percebe, para Paulo chegar passou uma luta grande, passou um processo grande. Você quer ver uma coisa? A calúnia fez Paulo chegar diante do rei. Deus cumpriu o que prometeu. Deus também disse para José do Egito, lembra através de sonhos? Que José ia governar sobre o Egito. A Bíblia diz que os irmãos vão jogar José no poço. José vai ser vendido. José vai ser acusado também pela mulher de Potifar. Olha que interessante. Olha o processo que José passou. Passou depois de se tornar governador. Mas Deus cumpriu. Mas percebe, antes de ele virar governador, primeiro foi jogado no calabouço. Depois foi acusado. Depois foi parar na prisão. Para só depois virar governador. Mas Deus cumpriu. Para toda promessa feita é uma dificuldade, filho. Nós não vamos chegar numa promessa sem passar por luta, sem passar por adversidades. A Bíblia diz, o justo enfrentará muitas dificuldades, mas o Senhor o livrará de todas elas. Percebe? José passou por dificuldades, mas Deus livrou ele de todas elas. Aleluia! Porque quem é justo, Deus livra. Você lembra de Noé também? Noé também no dilúvio, não era justo, Deus livrou ele do dilúvio. Porque a Bíblia diz que o justo passa muita dificuldade, mas o Senhor o livrará de todas elas. Deus justifica quem é justo. Aí escuta só. Aí percebe? Olha que tremendo. Deus prometeu que José ia governar, mas passou o processo também. Você lembra de Números 15? Números 15 ou 14? Números 13. Que Deus falou, Moisés, envia alguns homens que eu vou dar a terra de Israel, a terra de Canaã para eles. Percebe? Deus falou que ia dar a terra de Canaã. A Bíblia diz que Moisés enviou. Quando chegou lá, a Bíblia fala que eles viram gigantes na terra. Então percebe, Deus fez a promessa, mas não revelou o gigante. Eles tiveram que enfrentar gigantes para poder alcançar. Você lembra de Davi também? A Bíblia diz que Saul tinha decretado que quem matasse o gigante Golias ia tomar posse da filha dele de casamento, a casa do seu pai não ia pagar imposto, ia ganhar muitas riquezas. Percebe? Saul decretou, quem matar o gigante aí, eu vou dar riqueza, a casa do seu pai não vai pagar imposto, e eu vou dar minha filha em casamento. Davi ficou sabendo disso, percebe? Davi passou pelo gigante, para só depois alcançar benefício do rei, porque não tem como alcançar promessa sem passar pelo gigante, filho. Para toda promessa feita tem um gigante a ser enfrentado. Aleluia! Olha Paulo, eita glória! Olha Paulo, para chegar diante do rei, Deus prometeu que ele ia pregar para rei, mas percebe, teve que passar por calúnia, teve que apanhar, para só depois chegar diante do rei. Deus promete, mas vai ter dificuldade que você vai enfrentar para poder chegar onde Deus prometeu. Escuta só, mas você vai chegar. Escuta só. Aí, irmãos, o que eu acho interessante é que Paulo começa a falar diante do rei Agripa. Escuta só, irmão, vou resumir aqui que eu estou sem tempo. Aí escuta só. Aí a Bíblia diz que quando Paulo começa a falar para o rei Agripa, a Bíblia diz assim, Atos capítulo número 26. Paulo disse assim. Paulo está contando a experiência dele para o rei Agripa. Escuta só. Atos 26, 13 diz assim. Ao meio-dia, ó rei, quando eu seguia pelo caminho, vi uma luz no céu, mais resplandecente que o sol, que brilhou ao redor de mim e dos que ia comigo, caindo todos nós por terra. Ouvi uma voz que dizia em língua hebraica comigo, Saulo, Saulo, por que me persegues? Irmãos, olha que interessante, olha que tremendo. Percebe que Paulo está falando para o rei Agripa a experiência que ele teve lá em Atos 9. Percebe, ele está diante de rei, mas ele está contando a experiência que ele teve lá atrás. Paulo está diante de gente grande, mas nunca se esqueceu de onde Deus tirou ele. Paulo está diante dos principais. Paulo está diante dos homens mais importantes da cidade. Paulo está diante de rei, mas Paulo nunca se esqueceu do encontro que ele teve com Jesus. Olha que tremendo, irmão. Tem gente que, se Deus colocar ele hoje diante de gente grande, ele se esquece de onde ele sai. Paulo não. Paulo está diante de gente importante. Paulo está diante de rei, mas Paulo nunca se esqueceu de onde Deus tirou ele. Aí escuta só. Eita glória, escuta só, é muito forte, irmão. Aí escuta só, ele começa a falar, ó rei Agripa, eu segui esse caminho, mas até que uma luz brilhou ao redor de mim e de todos que estavam comigo. Todos nós caímos. Só que Paulo vai dizer assim, a voz falava comigo. Peraí, escuta só. Quando Paulo estava seguindo os cristãos lá em Atos 9, a Bíblia diz que os homens estavam com ele também. Mas Paulo vai dizer aqui em Atos 26 que a voz só falou com ele. Peraí, tinha gente com Paulo, mas por que Deus só falou com Paulo? Olha o que Paulo disse. Todos nós caímos, mas a voz falou comigo. Tinha gente com Paulo, mas Deus só falou com Saulo. Por que Deus só falou com ele? Sabe por quê? Porque Deus falou para Ananias, Ananias,
Saulo é meu escolhido. Então percebe, Deus só falou com ele porque Deus escolheu Saulo. Deus só fala com os escolhidos, filho. Deus só fala que ele tem promessa. Olha que tremendo, Deus já tinha promessa sobre a vida de Saulo. Aí Saulo disse, os que estavam comigo viram a luz, mas só eu ouvi a voz. Eita glória, percebe? Só Saulo ouviu a voz do Senhor. Por que Deus só falou com Saulo? Tinha outros homens ali, porque Saulo era instrumento. Deus já tinha falado para Ananias, Ananias, vai, porque para mim é um instrumento escolhido, eleito, para levar o meu nome. Então percebe que ele era eleito. Pelo fato de ele ser eleito, Deus falou com ele, porque Deus só fala com os escolhidos. Aleluia a Deus. Eita, tá entendendo porque tem gente que vai estar ao seu redor e não vai ouvir o que você ouve? Você quer mais prova? Lembra de quando Deus chamou Isaías? Isaías 6. Isaías disse, sou um homem de lábios impuros, Senhor, e habito no meio de lábios impuros, no meio de um povo de lábios impuros. Percebe? Tinha gente impura com Isaías, mas Deus falou com ele, só com ele. Escuta só, olha o que ele diz, Senhor, sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros, e meus olhos viram o Rei da Glória. Percebe? Ele está no meio de um povo de lábios impuros, mas Deus só falou com ele. Porque quando Deus te escolhe, é com você que Ele vai falar. É com você que Ele vai dar mistério. É com você que Ele vai dar revelação. É assim que Deus faz. Escuta só, a salvação é para todos, mas Deus se revela para quem é escolhido. Aí escuta só, olha o que Saulo disse, irmão. Os que estavam comigo viram a luz, mas só eu ouvi a voz. E ele falou comigo em língua hebraica. Agora segura isso aqui. Por que Jesus falou com ele em língua hebraica? Sabe por quê? Eu vou explicar aqui, é muito forte. Olha o que está escrito em Atos 22. Em Atos 22, irmão, vou explicar um pedaço aqui. Paulo tinha apanhado. Aí a Bíblia diz que o comandante levou Paulo à escadaria. Aí Paulo vai levantar as mãos e Paulo vai falar em sua defesa. Aí escuta só, ele vai falar assim, irmãos e pais, escute o que eu tenho a dizer em minha defesa. Quando ouviram que Paulo falava em língua hebraica, fizeram mais silêncio ainda. Peraí. Em Atos 22... vai dizer que Paulo falava em língua hebraica. Em Atos 26, Paulo vai dizer que Jesus apareceu para ele falando na língua hebraica. Agora, por que Jesus falou para ele em língua hebraica? Porque é a língua que Paulo fala. Sabe por que só Paulo entendeu? Porque Deus só falou no idioma que ele entendia. Tem coisas que Deus vai falar que só você vai entender. Vai ter gente que vai estar ao seu redor que não vai compreender o que você compreendeu. Eita Jesus! Olha que tremendo! Tinha gente com ele ali, irmãos, quando ele era perseguidor. Mas ele disse, a voz falou comigo em língua hebraica, porque Paulo também falava hebraico. Percebe que Deus falou com ele no mesmo idioma que ele fala. Deus vai falar a mesma língua que você fala. Só você vai entender o que o pai está falando. Nem todo mundo entende, filho. Olha que tremendo, só Paulo entendeu, irmão. Eita glória! Aleluia! Você quer ver uma coisa? Como Deus só fala? Tem coisa que Deus vai falar que só você vai entender? Você lembra que Jesus está ensinando? E João toma a palavra e João diz, Senhor, por que tu usa parábolas aos de fora? Jesus disse, porque os de fora, para que eles ouçam com o ouvido, mas não compreendam com o coração. Mas a vocês é permitido dar mistério do reino de Deus. Percebe? Jesus falava parábolas aos de fora. Parábola como se fosse um enigma. Eles não compreendiam. Mas para os discípulos, Jesus disse, para vocês, eu dou o mistério do reino. Para vocês é permitido compreender. Então percebe? Só os discípulos compreendiam as parábolas. Só para os discípulos Jesus explicava as parábolas. Para os de fora, ele falava por parábolas. Mas para os discípulos dava uma explicação, dava revelação da palavra. Dava revelação das parábolas. Por quê? Porque é discípulo, é escolhido. Deus só fala com os escolhidos, filho. Olha que tremendo. Tem gente que questiona. Por que Deus só fala com ele e não fala comigo? Por que Deus dá mistério para ele e não dá para mim? Sabe por quê? Porque ele é eleito. Quem é eleito, Deus fala. Não é eu que estou falando, está na Bíblia. Olha o que Paulo disse. Os que estavam comigo viram a luz. Eles viram a glória. Mas só Paulo ouviu a voz. A glória todos vê. Mas a voz só eleito ouve. Não, vou repetir isso aqui. Eu vou repetir, que tremendo, aleluia. Escuta só, Paulo disse, eles viram a luz. Olha o que está escrito, não é eu que estou falando. Está em Atos, capítulo de número 26. Olha o que Paulo disse. Caindo todos nós por terra, ouvi a voz que falava comigo, Saulo, Saulo, por que me persegue? Olha que tremendo, todo mundo caiu. Os que estavam com Paulo também caiu. Mas a voz disse, Saulo, Saulo, por que me persegue? Só falou com Saulo. Chamou Saulo pelo nome. Porque a Bíblia diz que o Senhor disse, eu te conheço pelo nome. Olha que tremendo.
Saulo era perseguidor, mas já era escolhido. Olha que tremendo. Já parou para pensar que antes de você se tornar pregador, o que você era antes já era escolhido do Senhor. Percebe, Saulo era perseguidor, mas Deus já falou que ele era escolhido. Por mais que ele perseguia, por mais que ele aprisionava os cristãos, por mais que ele lançava na prisão. Irmãos, olha que tremendo isso aqui. Olha o que Paulo vai falar para o rei Agripa. Rei Agripa, eu persegui esse caminho. Escuta só. Olha o que a Bíblia diz, irmão. Olha o que Paulo vai falar para o rei Agripa. Isso aqui que eu achei tremendo. Escuta só. Escuta só, irmão. Isso aqui que eu achei tremendo. Olha o que Paulo vai falar. Paulo vai dizer assim, quando ele está tendo encontro com Jesus, a Bíblia diz que Jesus vai aparecer para ele e vai falar, Saulo, se levanta, porque eu te constituí como ministro da minha palavra, para abrir os olhos daqueles, para se converta das trevas para a luz, do poder de Satanás para Deus, a fim de que receba a remissão de pecados, e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Percebe que Deus falou para Paulo, Paulo, se levanta, porque eu te constituí como ministro, você vai pregar para abrir os olhos daqueles, para se converta do poder de Satanás para Deus. Percebe que Saulo vai ser usado na área da libertação. Olha que tremendo, Deus vai usar ele para libertar. Escuta só. Aí o interessante é que ele vai falar assim, rei Agripa, não fui obediente a essa visão que eu tive. Aí escuta só, aí no versículo número 22 ele vai dizer assim, mas com a ajuda de Deus permaneço até hoje, dando testemunho, tanto aos pequenos como aos grandes, nada dizendo, a não ser que os profetas e Moisés disseram que ia acontecer. Percebe que Paulo vai falar assim, rei Agripa, com a ajuda de Deus perseverei até hoje. Então percebe, Paulo está diante do rei, mas Paulo está dizendo, com a ajuda de Deus permaneci até hoje. Paulo está dizendo, eu cheguei até aqui com a ajuda de Deus, eu estou diante do rei com a ajuda de Deus. Sempre lembra, filho, independente do lugar que você chegar, foi Deus que te ajudou. Paulo vai dizer, eu estou aqui porque Deus me ajudou, com a ajuda dele. Olha que interessante, está diante de rei, mas reconhece que foi Deus que fez ele chegar diante do rei. Eita, sempre lembra, filho, os lugares que você chegar foi Deus que te colocou, foi Deus que te exaltou, foi Deus que te levantou. Porque a Bíblia diz que Deus pega o pobre do lixo e coloca entre os príncipes do seu povo. Olha Paulo, quem era Paulo? Perseguidor. Mas olha onde ele vai sentar, diante de rei, com a ajuda de Deus. Porque a Bíblia diz que Deus pega o pobre do lixo e coloca entre os príncipes do seu povo. A Bíblia diz que o Senhor exalta, o Senhor abate. Olha onde Deus colocou Paulo, juntamente com os grandes. Aí Paulo vai dizer assim, com a ajuda de Deus, dou testemunho, tanto para os pequenos como para os grandes. Olha que bonito, irmão. Paulo não é alguém que só prega para gente grande. Paulo prega também para os pequenos. Olha que Paulo disse, com a ajuda de Deus eu dou testemunho, tanto para os pequenos como para os grandes. Paulo não é alguém que só prega para a maioria. Paulo também prega para a minoria. Eita glória! Hoje tem pessoas que falam assim, não, só vou pregar se tiver multidões. Só vou pregar se tiver a maioria lá. Filho, Jesus disse, onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, no meio deles eu estarei presente. Deus não precisa de muito para fazer, filho. Só 2 ou 3, no nome do Senhor, o Senhor já se faz presente. Olha que tremendo. Paulo está dizendo, eu dou testemunho tanto para grandes como para pequenos. Para mim não importa, o importante é falar dele, não importa ser grande ou ser pequeno. Eu prego a palavra, eu falo dele. Olha que tremendo, irmão. Aí o interessante, irmão, para finalizar, a Bíblia diz que quando Paulo começa a falar que teve encontro com Jesus, aí a Bíblia diz que Paulo começou a contar essa experiência com o rei Agripa. A Bíblia diz que Festo, olha o que Festo vai falar de Paulo. Quando Paulo estava dizendo essas coisas em sua defesa, Festo interrompeu, dizendo, gritando em alta voz, você está louco, Paulo? Ficou louco de tanto estudar? Irmãos, olha que interessante. Paulo está contando a experiência dele que ele teve com Jesus. Aí Festo vai gritar bem alto, dentro do templo. Você está ficando louco? Escuta só. Olha o que Festo vai gritar dentro do tribunal. Perdão, não é no templo, é no tribunal. Tribunal de Roma, escuta só. Percebe que ele vai dizer assim, você ficou louco, Paulo? Ficou louco de tanto estudar? Olha que tremendo, irmão. Paulo teve experiência com Jesus, mas quando ele conta, alguém chama ele de louco. Sabe o que significa isso? Nem todo mundo vai acreditar na sua experiência, filho. Vai ter gente que vai te chamar de louco. Vai ter gente que não vai acreditar. Por isso que Paulo disse assim, pro mundo é loucura, mas para mim é o poder de Deus. Escuta só. Para Festo era loucura o que Paulo viveu, mas para Paulo era o poder de Deus. Eita glória. Porque tem gente que vai olhar e vai falar, tá ficando louco, tá doido. Só que você vai falar assim, para você é loucura, mas para mim a mensagem da cruz
é o poder de Deus. Aleluia! Por isso que Paulo escreveu isso, porque Festo não deu credibilidade para ele. Percebe? Ele está contando a experiência dele. Ele está contando quando ele era perseguidor. Ele vai contar que ele viu Jesus. Ele vai contar que ele viu a glória do Senhor. Mas Festo vai dizer, Paulo, você está louco. Paulo teve experiência, mas tem gente falando que ele está louco. Filho, o carnal não consegue compreender o espiritual. Paulo está falando que teve experiência, mas estão chamando ele de louco. Para Festo é loucura, mas para Paulo é o poder de Deus. Quando alguém falar para você assim, tá louco, você vai falar assim, para você é loucura, mas para mim é o poder de Deus. Olha que tremendo, irmão. Olha que tremendo, nem todo mundo estava acreditando na experiência de Paulo. Paulo estava ali diante do rei, falando que viu Jesus, teve encontro com Jesus. Mas Festo vai gritar bem alto, tá ficando louco. Estudou tanto que tá louco? Olha que interessante. Pelo fato de ele ver que Paulo é um homem bem conhecedor, ele vai falar que Paulo ficou louco de tanto estudar. Isso aqui, ó, não é loucura. Isso aqui pra mim é o poder de Deus. Tem gente que não acredita nisso aqui, ó. Tem gente que acha que a Bíblia é loucura. Mas pra mim é o poder de Deus. Aleluia, Deus! Aí escuta só. Percebe que ele está contando e Festo vai tentar impedir ele, vai chamar Paulo de louco. Escuta só. Nem todo mundo está acreditando na experiência de Paulo. Nem todos vão acreditar na sua experiência. Você lembra? Eu falei aqui também de Maria Madalena. Quando ela viu Jesus ressuscitado, ela foi contar para os discípulos. O discípulo falou assim, os discípulos não acreditaram nela. O discípulo também não acreditaram em Maria. Maria falou, ó, ele está vivo, eu vi ele. Os discípulos não acreditaram em Maria. Olha que interessante, irmão. Maria Madalena, em João 20, viu Jesus. Quando ela conta, não acredita. Nem todo mundo vai acreditar nas suas experiências. Por isso que Jesus disse, vai pelo mundo e prega. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Nem todo mundo vai acreditar naquilo que tu fala, mas a ordem do Senhor vai e fala. Reflita nisso em nome de Jesus, foi até aqui que Deus me deu. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.